Paralelo, né, ao arcabouço fiscal, uma outra pauta muito importante que o investidor fica de olho, que o mercado fica querendo realmente entender, é sobre a reforma tributária, né? Até porque, né, qual é a mágica do governo em conseguir fechar a conta, né, com gastos ali mais expansionistas sem uma reforma tributária? Então, esta é uma pauta muito importante. Haddad disse o seguinte, abre aspas, ele que está participando de um evento junto com vários prefeitos: queremos colocar ordem e transparência no sistema tributário. Temos uma reforma do sistema de crédito para ser feita. O arcabouço fiscal vai ser, sim, apresentado esta semana para o público e também para o Congresso. Os 27 governadores dizem que a reforma tributária é justa. Temos uma oportunidade única. O país inteiro está unido pela reforma tributária. Fernando Haddad ainda falou que tributária vai ter uma regra ali de transição suave de 20 anos. E ele falou que o impacto dessa tributação, principalmente sobre o PIB, é de 10% num pior dos cenários, numa das piores hipóteses, né? A equipe econômica, inclusive, acredita que esta reforma pode fazer aí, pode trazer uma melhora até de 12% ali, mais ou menos em relação ao PIB, num cenário ruim. Agora o Haddad disse que na pior hipótese seria de 10%. O sistema jurídico brasileiro é o mais caro do mundo, de acordo então com a Haddad, 40% é de disputa tributária. É melhor cobrar menos na base tributária, né, ter ali uma base maior e todo mundo saber o que deve. Paralelo a isso, a ministra, né, Simone Tebet, ministra do Planejamento, que também participa do mesmo evento, ela disse o seguinte aos prefeitos: não é preciso ter medo em relação à reforma tributária, o medo de uma unificação, por exemplo, do ICMS com o ISS. A Simone Tebet, ela disse, inclusive, né, que para todos esses prefeitos não temerem uma possível unificação numa reforma tributária, lembrando que a gente tem 3 textos, né, que estão sendo discutidos em relação à reforma tributária. E ela fala o seguinte, que uma unificação do ISS com o ICMS nesta reforma não é motivo de preocupação para os prefeitos e que essa mudança não vai significar, na verdade, menos recursos ali para os municípios, nem para os gestores, né, para os prefeitos em si, e que só vai incentivar o crescimento da economia. Abre aspas aqui para ela, que disse o seguinte: essa reforma tributária é a única bala de prata que nós temos no momento. Fecha aspas. Embora a reforma mantenha uma arrecadação igualitária ali nos primeiros 20 anos, ela vai aliviar a indústria, fazer a indústria ser mais competitiva. Em discurso aí durante esse painel que está sendo promovido, né, pela Marcha Brasília em defesa dos municípios, Simone Tebet também acrescentou que essa reforma deve gerar mais empregos, aquecer o comércio e, por consequência, acabar levando recursos aos municípios. Mais uma vez batendo na tecla da importância de se aprovar essa reforma tributária. Vale lembrar, né, Gabriel, que esta é uma pauta antiga. Não é de agora, já há anos, né, se fala da importância de se fazer uma reforma tributária. 3 textos já foram ali, né, inclusive lembro muito que desde o início do outro governo, do próprio governo de Bolsonaro, ele teve muita resistência também na Câmara ao apresentar, né, a questão da reforma tributária, uma pauta que agora, segundo a ministra, segundo, né, o próprio ministro Fernando Haddad, que essa articulação toda, inclusive do presidente Lula, conseguiria viabilizar uma votação emergencial. Já se fala até em desmembrar partes do texto ali da reforma, né? Fazer ali por partes para conseguir fazer essa aprovação. E eles debateram muito este assunto, o assunto hoje que dominou a pauta aí, principalmente além desta ata do Copom mais rock ali, né? Trazendo um tom mais firme em relação e jogando a responsabilidade, quer que a gente baixe os juros para o governo, então apresente um arcabouço fiscal crível, né? E tenha paciência, porque até ele cita isso, né? Ele usa esse termo especificamente na ata. Por um outro lado, né, o próprio ministro ali tentando falar muito mais do arcabouço que vai ser apresentado essa semana e trazer a pauta da reforma tributária também aí como, né, uma pauta importante para o mercado acompanhar, Gabriel.